Olá pessoal, eu sou o Leandro, você pode ver aí no nosso slide, a gente está fazendo a apresentação sobre avançando na inovação sobre gestão, sintetizando processos, níveis de análise e agentes de mudança. O texto é desses três autores aí, Henk Volberda, Franz A.J. van der Bosch e Olli R. Mihalach. Basicamente eles têm ligação com a Universidade Erasmus em Roterdã, na Holanda, e o Mihalach ele é também ligado à Universidade Wilfrid Laurier no Canadá. Esse texto deles é um texto de 2014 e eles tentam fazer um apanhado bibliométrico e analisando também as relações aí as relações que influenciam a inovação na gestão. Eles trazem primeiramente na introdução uma fala do Schumpeter de 83, dizendo que a inovação é um motor para o crescimento. A inovação traz crescimento, traz esse desenvolvimento, e você tendo inovação na gestão, você pode promover novos crescimentos aí, melhoria nas organizações. Eles também vão trazer um texto que é de uma fala, de um texto que é um dos principais textos que nós vamos falar hoje, que é o texto de Birmingham e outros, né? De 2008, mas ele fala que inovação em gestão refere-se à introdução de novas práticas de gestão, processos e estruturas que visam promover objetivos organizacionais, e também vai dizer, com o trabalho de Hamel em 2006, que inovação gerencial denota uma mudança significativa na forma como o trabalho gerencial é realizado. Nesse universo de conceitos, de expressões, de novas ideias, de um contexto onde há necessidade de mudanças, há necessidade de trazer essas novas ideias, uma visão gerencialista que vai trazer muitas críticas depois em relação à superficialidade teórica. A pergunta deles é: como é que essas organizações podem melhorar e acelerar geração, adoção, difusão de inovação na gestão? E eles trazem, então, em primeiro lugar, uma visão geral do estado atual da pesquisa da inovação em gestão. E eles perguntam para onde o campo da inovação está indo. Eles então trazem uma percepção de que há um ressurgimento do trabalho conceitual na gestão através de esboços teóricos de várias inovações e estudos empíricos, a partir então do texto de 2008 de Birmingham e outros, né, Hamel e Moll, o texto, o artigo Inovação na Gestão da Academia de Gestão, Revista Academia de Gestão. Eles perguntando sobre para onde esse campo está indo, eles basearam, então, como eu falei, nesse ponto de partida que é o texto de Birmingham, e eles fizeram uma análise bibliométrica sobre a existência de pesquisas sobre inovação em gestão, que foi buscada com base de dados no banco de dados do Web of Science, e eles buscaram com a palavra-chave Birmingham e outros. E então eles localizaram 361 publicações. Dessas 361 publicações, eles fizeram um novo filtro, estabelecendo conexões entre essas publicações que tivessem mais citações de Birmingham e outros. E dessas 361 publicações, eles então tiraram 51 publicações que tinham mais de 5 citações de Birmingham e outros. E usando a técnica de Waltman e Van X, de clustering, de classificação, eles então estabeleceram relações entre essas citações e classificaram essas relações. De que forma? Eles então trouxeram essa figura que os autores citam como uma rede de citações sobre Birmingham e outros, dentro de 4 perspectivas principais sobre inovação. Você vai ver então que eu tenho no texto lá, eu tenho classificações em círculos, classificações em triângulos, classificações em pentágonos e classificações em quadrados.
a gente vai falar sobre elas um pouquinho. A perspectiva do ator racional, da escolha racional do ator, a perspectiva institucional, a perspectiva internacional de negócios e a perspectiva do desenvolvimento de teoria. Em primeiro lugar, eles trazem então, a partir dos textos centrais de Birmishal, cadê você? De Birmishal, do texto central de 2008, então, eles trazem então essa perspectiva da escolha racional do ator. Então esses textos que nós temos aqui na tela, no círculo, eles se agrupam mais dentro dessa perspectiva, são textos chamados core papers, ou textos centrais, textos principais. Eles falam muito da perspectiva dessa escolha eficiente, a ênfase na agência humana. Em que sentido que nós estamos falando sobre isso? A decisão da agência, a decisão do agente em escolher essa perspectiva e não apenas ser levado pela estrutura, pela organização que empurra sobre essa escolha. Eles vão trabalhar na análise de custo-benefícios, vão trabalhar sobre a questão da performance, dos resultados, o uso da tecnologia, criando então uma comunidade de transferência dessas melhores práticas, as práticas mais usuais. E Birmishal e outros vão dizer, Birmishal vai dizer, a inovação em gestão segue um processo racional de motivação, invenção, implementação e, por fim, teorização. Então, tudo isso aqui, ao final, na visão de Birmishal, vai caminhar para a teorização e rotulagem, uma padronização, uma estandarização dos procedimentos. No segundo momento, você vai ter, então, a perspectiva institucional. Ela é forte, uma neo-institucional, é a perspectiva da moda, é uma perspectiva baseada na imitação de comportamentos, é uma perspectiva que tem relação forte com os chamados agentes internos e externos de mudança. E aí, nesse sentido, os autores vão falar sobre a figura dos gurus, a figura dos consultores, a figura da mídia especializada sobre gestão, que vai ser esse agente influenciador externo dessa mudança, dessa adoção de mudança, a adoção de inovação na gestão. Então, eles usam, por exemplo, práticas controversas como os paraquedas dourados. O que significa isso? É uma estratégia empresarial, organizacional, onde você contrata um bambambam, um guru, um agente externo novo de mudança, e para que ele não se sinta com medo de trabalhar e de mudar, eles oferecem para ele uma série de benefícios para em caso de rescisão. Então, essas estratégias controversas, elas têm muito a ver com a crise, elas vão falar muito na crise, no conflito entre o trabalho teórico dos estudiosos e o trabalho dos práticos. Práticos que deram certo, que são adaptadas, são adotadas porque está na moda. Então, nessa visão neo-institucionalista, uma inovação gerencial específica pode se estabelecer por meio do comportamento imitativo, independentemente se vai ou não dar resultado. E isso é muito comum nessa perspectiva institucional. A perspectiva internacional do negócio, ela está focada na geração local e cross-subsidiária, internacional, de transferência de conhecimento, de transferência dessa inovação gerencial. Basicamente, ou principalmente usada em empresas internacionais, multinacionais. Essas práticas pegajosas ou geograficamente ligadas podem ser transmitidas de maneira mais eficiente através de redes internas de prática. Além disso, os artigos eles vão falar muito das barreiras, das dificuldades de você trazer um conceito, trazer uma prática de uma outra cultura, de um outro país, para utilizar na sua empresa nesse país, porque existem barreiras históricas, culturais, a distância institucional, e esses autores vão falar sobre isso, essa múltipla imersão que causa a dificuldade ou a necessidade de novas adaptações para você utilizar essa perspectiva internacional do negócio. E aí, por fim, os autores vão falar da perspectiva do desenvolvimento de teoria, onde os estudiosos de gestão têm também são apresentados como agentes externos de mudança, mas eles entram em conflito
como eu falei, com a figura dessa perspectiva institucional, onde os gurus da moda, os agentes de mudança da moda, que têm uma visão prática e não uma visão teórica, uma solidez teórica, eles vão, a partir de então, entrar em conflito com a construção de teoria, o desenvolvimento de teoria. Então a principal razão da problemática da falta de provas, falta de novas ideias, é a total dominância da pesquisa incremental de detecção de lacunas na gestão. O modelo institucional, a perspectiva institucional, quer encontrar pequenas lacunas, resolver essas pequenas lacunas e ir embora. A perspectiva do desenvolvimento de teoria quer enxergar o todo e trabalhar com mais profundidade. Então há um conflito. E para resgatar esse papel do influenciador teórico das lacunas que eles deixaram, os estudiosos da administração então devem assumir um papel mais ativo, repensar suas normas profissionais existentes e cultivar uma atitude mais erudita, considerando metodologias alternativas, é o que diz Alverson e Sandberg. Aqui então está o quadro que nós falamos, dessa relação, dessas 4 perspectivas. Você pode observar que as 2 primeiras, a escolha racional do ator, do agente, ou a perspectiva institucional, elas estão muito mais agrupadas próximo ao texto principal de Birkinshaw. Porém, isso não significa que elas estejam ali, sejam as mais, nesse momento elas são as mais sólidas, mais consistentes. Mas com o passar do tempo, a perspectiva internacional, se a gente observar a questão da globalização, da facilidade de circulação de ideias, e o desenvolvimento de novas teorias, elas estão aqui mais distantes do texto original, da referência principal, mas isso não quer dizer que elas não possam crescer, elas têm a possibilidade de crescer com novas teorias. Os autores, então, eles vão avançando para rumo a um quadro coevolucionário, múltiplo de geração, difusão, adoção e adaptação da inovação gerencial. Um quadro onde eu possa utilizar essas várias vozes. E eles então falam sobre diferentes perspectivas, que nós falamos ali atrás. Dessas perspectivas, elas apresentam então uma fragmentação nesse campo de pesquisa. Em uma das primeiras fragmentações vai dizer que vai dar ênfase aos estudos focados em geração, difusão, adoção de inovações de gestão, os chamados estágios da inovação. O segundo grupo de fragmentação vai trabalhar as pesquisas, a maioria das pesquisas como um tipo particular de inovação. Uma pesquisa nova para o mundo, estado da arte. Nova para a organização e adaptada a ela, algo que já foi utilizado, mas agora são adaptados a ela, ou novo para a organização, sem adaptação. Receita pronta que você já utilizou e você acredita que vai dar certo. Uma quarta fragmentação é que o conhecimento e inovação ele é desenvolvido independentemente para diferentes níveis de análise. A chamada escolha racional ou a perspectiva institucional. E a quarta fragmentação vai falar sobre o papel da agência humana. As teorias usadas para explicar os papéis dos agentes de mudança. Os empregados, os gerentes, os gurus, os acadêmicos ou outros atuando nesse contexto. Para entender então melhor isso, esses bolsões de conhecimento, como eles estão interrelacionados, os autores fazem uma pergunta: como é que esses 3 tipos de inovação gerencial, novo para o mundo, novo para a organização e adaptado a ela, ou novo para a organização sem adaptação, como é que eles se relacionam ao longo do tempo nos processos dinâmicos e multiníveis de geração, difusão, adoção e adaptação. E aí eles vão falar que essa teoria coevolucionária ela baseia-se na premissa de que as organizações, a indústria, o macroambiente, eles interagem entre si, influenciam-se entre si e promovem alterações no comportamento, na mudança, na organização, gerando, porque isso tudo não vai acontecer no vácuo. Tudo que acontecer na organização, de alguma forma, vai interagir com outro ambiente, com outro agente, e essa teoria da coevolucionária, então, ela tem que observar essa interrelação. Essa interrelação. Os gerentes, então, respondem ao ambiente mudando suas organizações, e essas ações, por sua vez, afetam o meio ambiente, o ambiente organizacional. Eles trazem mais adiante um quadro evolutivo da inovação em gestão. Ele leva em consideração essa interrelação entre os múltiplos níveis de análise, o papel dos agentes de mudança
e eles trazem então um modelo de 3 estágios, de variação, seleção e retenção dessa mudança. 3 estágios: variação, seleção e retenção, VSR. E eles vão trazer a investigação sobre os processos de VSR na inovação e gerenciamento. Esse então, ele é um tanto quanto complexo no texto, mas a gente trouxe o seguinte: esse é o quadro que fundamenta essa relação coevolucionária multinível de geração, difusão, adoção, adaptação no processo de inovação na gestão. Os gestores, a equipe de gestores e CEOs identificam o problema. Identificado o problema, eu posso ter pelo menos 2 opções, 2 saídas. Uma delas é apenas ignorar o problema. Então, os gestores identificaram o problema e ignoram o problema. Ou os gestores, agora eles vão ter que trabalhar nos níveis macro, interorganizacional ou o nível organizacional micro. Eles vão trabalhar com as escolhas de processos de inovação. Uma que os autores vão chamar de inovação do tipo 1, a inovação de gestão tipo 1. Ela é intraorganizacional, resultado da geração e adoção de novas práticas de gestão, no chamado estado da arte. É algo novo, algo que nunca foi aplicado, algo que saiu desse processo de identificação do problema, e agora eles estão inaugurando uma nova forma de administrar, de inovar na gestão. Vai passar então agora para o processo de variação, a experimentação de novas práticas propostas pelos agentes de mudança. Essas práticas vão ser avaliadas pelos agentes de mudança, vão ser avaliadas aqui, experimentadas, e a partir desse processo eles vão avançar para no nível interorganizacional, no processo de seleção. Essa solução adotada, ela é selecionada, ela pode avançar sendo retida, e agora ela influencia no nível macro, nas relações sociais, econômicas, políticas e tecnológicas, essas forças que atuam no nível macro, retidas e agora adotadas ou são colocadas num pool de valor e percepções dessas práticas de gestão. A partir então da mudança, inovação do tipo 1, algo do estado da arte, novo, inovação, ela vai então ser testada, e se ela for retida, ela passa então a compor uma difusão de novas práticas disponíveis para utilização no universo organizacional. Então, quando essa inovação tipo 1 ela já chegou a esse ponto de difusão de novas práticas, ela passa então a pertencer ao tipo 3 de inovação. Ela passa então a ser chamada de off-the-shelf. Respostas prontas, soluções já definidas que podem ser adotadas por outras empresas, por outras organizações. Ainda assim, eu como equipe de gestor ou CEO, eu posso tomar o tipo 2 de inovação, aquela que já foi utilizada, mas agora está sendo adaptada dentro da empresa, no contexto da empresa. Ela ainda é inovação dentro dessa empresa, uma adaptação, um ajuste para a realidade da empresa, que vai passar pelo mesmo processo de variação, a experimentação dessa prática. Os agentes de mudança vão legitimar essa prática, vão entrar para o processo de seleção, retenção, VSR, e a partir dessa retenção, dessa legitimação dessa prática, eles então passam a compor novamente um pool de práticas de gestão que são difundidas por todos. E aí, por último lugar, eu identificando o problema, eu posso apenas ir lá e solucionar o meu problema através de uma prática de inovação já conhecida, formato pronto. Ir lá buscar, na prateleira, colocar, aplicar e resolver. Ok? Os autores então apresentam ao final, mais para o final, as contribuições dos textos do artigo que eles produziram. Porque eles realizaram então, em 2011, uma mini conferência de inovação e gestão. Dessa mini conferência lá na Universidade Erasmus em Roterdã, eles abriram, receberam vários artigos, ao todo 78 artigos inscritos, que tratavam sobre
como as empresas podem estimular a introdução de novas práticas, processos e estruturas de gestão. A inovação gerencial com enfoque particular no papel da agência humana. Então eles tiveram 78 inscritos, desses 38 papers foram selecionados para apresentação, e desses 38, 4 foram indicados para publicação. Eles trabalharam a questão dos agentes de mudança, internos e externos, que trazem a sua expertise, garantem e legitimam as novas ideias. Observaram também que os grandes gestores, os top managers, eles determinam esse equilíbrio entre a variação e padronização necessária para a implementação dessas novas práticas organizacionais, legitimando essas práticas dentre os membros da organização, e os gestores menores são aqueles que são capazes primariamente de identificar problemas para a busca de soluções. Eles trazem então um quadro dos principais autores que foram citados e apresentados nesse seminário: Damapu, Moll e Birkinshaw, Ansel e outros, Peter e outros, que vão trabalhar ainda em metodologias teóricas ou empíricas, estudos de caso, múltiplos casos, ou estudos comparativos de casos. Eles vão trabalhar perspectivas, contextos históricos, o contexto multinacional, de grandes empresas, e o uso das soluções de inovação do tipo 1, 2 ou 3. Voltando aqui, tipo 1, 2 ou 3. Tipo 1, estado da arte. Tipo 2, solução adaptada ao contexto da empresa. Ou tipo 3, solução já pronta, que foi apenas tirada da prateleira e aplicada sem muita alteração. Então eles fazem esses estudos aí e identificam as estratégias, melhores estratégias, identificam os problemas, os principais problemas usados, percebidos na inovação de gestão e etc. Eles apresentam também o que eles chamam de avenidas para futuras pesquisas. Então eles falam que, olha, a teoria institucional, a teoria da moda, perspectivas racionais sobre os antecedentes e resultados da inovação gerencial, e as teorias de negócios internacionais sobre transferência de conhecimento entre fronteiras, elas precisam avançar. Então eles vão dizer, olha, que é necessário que a gente busque pesquisas sobre o surgimento e a queda de inovações. Como é que é essa dinâmica de nascer uma inovação, dessa inovação já não servir mais, qual é essa a dinâmica e vida útil dessas inovações? Eles vão falar ainda sobre as pesquisas nos processos que ligam esses níveis organizacionais e interorganizacionais e o macro, o que está ligando um para o outro. Essas pesquisas futuras, elas devem considerar essas interfaces entre esses níveis de análise, tanto nos processos bottom-up como top-down, de baixo para cima, de cima para baixo. Como é que eu vou fazer essa ligação e funcionar para trazer legitimação e consolidação dessas inovações? Elas vão trabalhar também, elas precisam trabalhar no futuro sobre esses micro-alicerces da inovação, essas relações dos conceitos de inovação, para dar fundamentação, base sólida teórica, para entender também os indivíduos que identificam esses problemas, buscam soluções, fornecem ideias e tomam decisões. No futuro, há necessidade dessa pesquisa sobre avaliação contextual da inovação e gestão, transferência desses conceitos, gerenciamento entre fronteiras, de matriz para subsidiárias internacionais, uma prática recomendada para que a gente possa utilizar entre estrangeiros e se adaptar a essa realidade cultural local, essas variáveis que são apresentadas. Por fim, os autores então, eles verificam essa diversidade nessas teorias, que facilitaram esse avanço da inovação na gestão, mas percebem também que essa fragmentação ela existe e ela precisa ser trabalhada melhor, nesses diferentes campos de pesquisa. E os autores então desenvolveram uma estrutura coevolutiva multinível que destaca esses vários tipos de inovação gerencial, essas etapas do processo, os níveis de análise, o papel dos agentes de mudança, e eles então sugerem esses caminhos, essas novas avenidas para pesquisas futuras. Enfim, a gente agradece aí a sua atenção, agradece a participação da disciplina, agradece a troca de informações, e eu gostaria que a gente possa contribuir de alguma forma para melhorar na inovação na gestão e melhoria das nossas práticas, nas nossas organizações ou no ambiente acadêmico. Obrigado a todos. Se você é de noite, boa noite. Se você é de tarde, boa tarde. Se você está durante o dia, bom dia. Muito obrigado. Um abraço para todo mundo.